boa noite. Vamos dar início, então, à nossa aula sobre as jornadas de 2013. Eu preparei uma apresentação para a gente, para acompanhar, né? Para a gente acompanhar. Jornadas de junho de 2013, a aula da nossa disciplina Juventude dos Movimentos Estudantis. Eu vou usar a referência bibliográfica. A principal é aquela que eu postei, coloquei no Moodle, que é do Rui Braga, Os Sentidos de Junho. Que é um capítulo, o último capítulo de um livro dele chamado A Rebeldia do Precariado, Trabalho e Neoliberalismo no Sul Global, que é um livro de 2017. Mas também eu vou colocar como referência, sim, foi referência dessa apresentação, o artigo do André Singer, chamado Brasil, junho de 2013, que ele publicou em 2013 mesmo e que o Rui Braga debate com ele. Então, vale a pena a gente também colocar essa bibliografia e vou falar um pouco também desse texto do Singer, especialmente a cronologia, né, que o Singer faz, dividir o movimento em 3 etapas, que o Rui Braga concorda com ele. Com o resto não concorda muito, mas com isso ele concorda. Vamos lá. As interpretações da jornada de 2013. Hoje, entre a nossa bolha, né, Vinícius, e da Carol também, não sei se de vocês, Natália, Giovana Giovana e Júlia, na nossa bolha, que é uma bolha de esquerda progressista, né? Não bolha nem tanto, né? Mas desse meio, né? É muito comum uma análise sobre a jornada de 2013 que enfatiza o legado conservador dela, que a jornada de 2013 foram as culpadas pelo golpe, pelo impeachment da Dilma em 2016, a gente considera como golpe, inclusive a vitória do atual presidente em 2018. Então há uma interpretação dentro da esquerda que vê a vitória do atual presidente, o golpe do impeachment da Dilma, como uma decorrência da jornada de 2013. Tem até uma interpretação também que foi forte, mas logo caiu, né, de que foi um golpe de direita a jornada de 2013. Né? Ou alguns também colocaram que foi um efeito do sucesso do lulismo, dos governos e das políticas do Partido dos Trabalhadores, né, do Lula e depois da Dilma, das políticas sociais, né, da possibilidade das pessoas, das classes trabalhadoras terem uma certa ascensão econômica. E aí teve uma pauta pós-materialista, né, que o André Singer coloca, né, especialmente seria o movimento de classe média, né, que o Rui Braga não concorda com isso. Outros também vão dizer que a jornada de 2013 está muito ligada à crise dos sistemas políticos, que são incapazes de representar os interesses, as demandas das pessoas, especialmente dos mais jovens, né? E o André Singer também, né, coloca o movimento como uma espécie de movimento com demandas pós-materialistas, porque o lulismo tinha resolvido uma parte dos problemas econômicos da população brasileira. Né? O Rui Braga vai discordar de todas essas interpretações e vai fazer uma interpretação das jornadas como uma luta econômica, uma luta material, não só, mas principalmente uma luta por melhoria de vida, por direitos sociais, de um grupo que ele chama de trabalhadores precarizados. De toda forma, eu gosto muito desse texto do Rui Braga, porque ele defende um legado, da jornada de 2013, que é um legado progressista, e também mostra que o coração da jornada de 2013 foi uma luta progressista, uma luta de trabalhadores. Não foi uma luta de classe média, sólida da classe média, moralista, conservadora, de direita, que deu origem ao golpe, ao impeachment da Dilma e depois a vitória do Bolsonaro. Tinha uma outra coisa aí, mais importante em 2013, que eu acho que o Rui Braga nos ajuda, nos aponta, nos chama a atenção. Inclusive, ele e o Pablo Hortelado consideram o movimento das ocupações secundaristas como um legado da jornada de 2013, um legado dessa jornada do seu aspecto progressista. E essa foto é do André Singer. Ele foi, inclusive, como que é o cargo dele mesmo, gente? Ele foi assessor de comunicação, porta-voz do presidente Lula no primeiro mandato do Lula. Ele é ligado ao PT profundamente, né? Ele foi meu professor, agora que eu lembrei. Quando ele era novinho, né, mais jovenzinho, foi meu professor. Esse é o Rui Braga, tem uma foto dele,
é um pouco mais jovem que o André Singer, e essa é a capa do livro que a gente leu, o último capítulo, né, A Rebeldia do Precariado. Nesse livro, o Rui Braga ele é um professor da Universidade de São Paulo, da Sociologia, e ele é um pesquisador da Sociologia do Trabalho, e ele ajudou a construir no Brasil, trazendo no Brasil esse conceito de precariado, e ele pesquisa basicamente as relações de trabalho, mas também nesse livro ele acabou pesquisando os movimentos dos trabalhadores do precariado, precariadores precarizados. Quando a gente pensa em trabalhador precarizado, é o trabalhador que não tem contrato em carteira assinada, trabalho... Eu vou mostrar um pouquinho aqui no próximo slide que tem isso. Trabalho mal remunerado, com condições de trabalho inseguras. Então, juramento do trabalhador do precariado, os setores do precariado, tem muitos acidentes de trabalho, tem muitas doenças causadas por excesso de trabalho, por um trabalho mal assistido, né? Menor estabilidade no emprego, isso leva a piores condições de sobrevivência, né? E menores direitos e garantias, seja direitos trabalhistas, direitos sociais, direito à previdência. Então, esse precariado, né, vive numa situação também de instabilidade, de insegurança e de muita rotatividade no trabalho. Um exemplo que tem muito a ver com os jovens, que eu acho que é um bom exemplo do precariado, são os operadores de telemarketing, em geral jovens, e foi o primeiro estudo do Rui Braga, né? Um trabalhador de telemarketing, no estudo dele, são jovens normalmente, tem um ciclo de 2 anos. Ele leva 1 ano para ficar muito bom no trabalho, aí no segundo ano ele rende o máximo, no final do segundo ano ele está esgotado. Está esgotado de todas as formas. E aí o empregador ele já ficou bom, já formou o próximo, e o empregador manda ele embora, porque vai cair o rendimento dele. O Rui Braga fez esse estudo, né? Então, olha só, é um trabalhador que recebe um salário mínimo, pelo menos, que durante o governo Lula e Dilma foi valorizado, tem carteira assinada, mas vive numa situação de instabilidade, de sofrimento, de exploração extrema. Né? De certa forma, o que ele está dizendo, o Rui Braga, é que são esses jovens que vão para as ruas em 2013, principalmente. Né? E ele fez, esse livro é uma pesquisa que ele fez no Brasil, na África do Sul e em Portugal, com trabalhadores precarizados. E deixa eu só ver aqui o próximo slide. Nesse livro, ele analisa não só as condições de vida e trabalho dos trabalhadores precarizados, mas também as suas revoltas, seus movimentos na África do Sul, em Portugal e no Brasil. Ele percebe que o precariado ele é construído muito com a crise da globalização, porque o Estado neoliberal começa a destruir os direitos do trabalhador, os direitos trabalhistas, e a fazer cada vez mais que o trabalho seja como era no século XIX, uma mercadoria como qualquer outra. Né? É o que eles chamam da mercantilização do trabalho. O trabalhador não é um ser humano, ele é um ser que gera uma mercadoria que é a força de trabalho. Não é? Tudo aquilo que impede o trabalhador ser tratado como uma mercadoria ou as forças de trabalho vai se tirando, né? Direito trabalhista, segurança, sindicalização, tudo isso vai sendo enfraquecido, destruído, para que fique apenas uma mercadoria, a qual não importa se é feliz, se sobrevive bem, né? Porque você tem um monte de outras pessoas disponíveis que você substitui aquela peça que está dando defeito, né? Como a gente faz com qualquer mercadoria, né, gente? Então, o Estado neoliberal promove uma política de mercantilização da vida, do trabalho, da terra, do dinheiro e da própria vida. Né? E o precariado promove revoltas contra isso. E esses trabalhadores fazem revoltas que são diferentes dos movimentos tradicionais dos trabalhadores, que passam por greves organizadas por sindicatos. Essas greves organizadas por sindicatos têm demandas econômicas, basicamente melhoria salarial. O que acontece com a revolta do precariado? Elas são revoltas que acontecem na rua, protestos de rua, ocupações, fechamento de avenidas, fechamento de rodovias, lutando pela preservação ou conquista de direitos sociais. O que aconteceu em Portugal, por exemplo, na revolta dos indignados em 2011, 2012? Os jovens trabalhadores precarizados,
eles se aliaram com os sindicatos. Houve uma aliança dos trabalhadores precarizados com os trabalhadores organizados. Na África do Sul, não aconteceu isso. Inclusive, os sindicatos, que na África do Sul estão muito ligados às empresas e ao próprio Estado, foram, inclusive, tropa de choque para reprimir os protestos dos trabalhadores precarizados. O que aconteceu no Brasil foi um meio termo, em 2013. Essa é um pouco uma outra tese do autor. Houve algumas alianças entre trabalhadores organizados e sindicatos com trabalhadores precarizados. E também algumas dissonâncias. Não foi nem uma aliança como em Portugal, nem um conflito como na África do Sul. Gente, se tiver alguma pergunta, alguma questão, fiquem à vontade para chamar, tá? Aí ele vai citar o André Singer e concordar com ele ao dizer que a jornada de 2013 tiveram três fases. A fase inicial da jornada de 2013 foi o protesto popular, né, protagonizado especialmente em São Paulo, né, pelo movimento Passe Livre. E logo em outras cidades, todo o país, vão se organizar movimentos semelhantes. Já no início de junho, como essa passeata ela é de 6 de junho, essa foto, ainda com pouca gente, né? Veja que tem uma faixa que vai à frente, né? Depois eu vou mostrar uma outra foto para vocês, de um outro protesto. Então tem uma faixa na frente, tem uma pauta única, não é? Uma pauta e uma ameaça, né? A gente quer a revogação do aumento da tarifa do transporte. Em São Paulo era de R$ 3,00 para R$ 3,20. Esses protestos foram aumentando, incomodando o governo de São Paulo e a prefeitura de São Paulo. O governo de São Paulo era do PSDB, do Alckmin, olha que engraçado. E a prefeitura de São Paulo era do governo do PT, do Haddad, do Fernando Haddad. Fernando, né? É. E eles acabaram falando, olha, isso tem que acabar, esse vandalismo tem que acabar. E no movimento, acho que foi no protesto, no terceiro protesto, agora eu perdi a data, a polícia reprimiu com extrema truculência e violência o protesto. E em vez do protesto acabar, quando aquelas imagens foram na mídia, o movimento ganhou apoio popular da opinião pública e começou a engrossar. Houve um protesto gigantesco no dia 17. Entre dia 17 e 20 de junho, o movimento, que era um protesto popular organizado por um coletivo autonomista, o MPL, vira um movimento nacional que talvez de cada 100 pessoas, 100 brasileiros, 6 foram para as ruas. Isso não é pouca coisa. Foram 12 milhões de pessoas que foram para a rua em algum momento, especialmente nesses dias de junho, final de junho de 2013. Nesse momento, o que é muito destacado foi que as classes médias, os setores médios, da qual nós participamos, talvez quase todos nós, foram para as ruas com pautas mais assim, anticorrupção, de crítica aos partidos políticos, especialmente ao PT, não é? Ética na política, aquela coisa. Também os grupos de direita foram nas ruas, e é interessante, todo mundo ia junto. Direita, os progressistas, a classe média, né? Todo mundo ia junto na rua, com pautas que vão se multiplicar. Mas o que é muito pouco falado é que esses protestos, eles foram para as periferias também. Se enraizaram no país e foram para as periferias, onde estão os trabalhadores precarizados. Eles foram a alguns movimentos no centro, no começo, mas depois eles fizeram movimentos nos seus próprios bairros, inclusive com fechamento de avenidas e fechamento de rodovias. Inclusive a Fernão Dias foi fechada, agora esqueci o nome, Guilherme comentou ontem, acho que Cambuí, uma pequena cidade perto da rodovia Fernão Dias, fecharam a Fernão Dias, que é durante 2 a 3 horas, né? E no terceiro momento, o movimento se fragmenta. Aí sim tem os movimentos menores, mas com pautas mais específicas de novo. E aí a bifurcação, né? A esquerda para um lado, a direita para outro, né? Na época da nacionalização, a gente viu fotos, podia ser em qualquer lugar do Brasil, essa no caso é em Vitória, no Espírito Santo. A gente vê uma passeata gigantesca, e aí tem até um cartaz na frente, na questão do transporte maior, mas chama a atenção os cartazes, quase todo mundo carregando um cartaz,
que a gente não consegue enxergar direito o que está escrito. Era o cartaz para mim e para o meu vizinho que está olhando, né? Todo mundo querendo se manifestar e as pautas se multiplicam. E a gente tem muito essa ideia das jornadas. O Rui Braga ele chama a atenção, mas vamos dar uma olhadinha no que aconteceu nas periferias. Quem eram essas pessoas que começaram o movimento, né? Então ele vai chamar a atenção para a gente do antes, durante e após as jornadas. Uma coisa que ele não trata no texto, mas eu trouxe aqui, foi o movimento Passe Livre. Ele não começou em 2013. Ele já existia pelo menos desde 2004, 2005, especialmente em Florianópolis, em Santa Catarina, em que eles tinham feito protestos muito fortes contra... E olha o lema, mesmo de 2013, já em 2016. Se a tarifa aumentar, a cidade vai parar. Muito parecido com o que a gente viu em 2013. Então o movimento Passe Livre tem uma história anterior a 2013. Não foi uma coisa espontânea que surgiu do nada, né? Mas aí o Rui Braga cita a criação dos primeiros comitês populares das pessoas atingidas pelas obras da Copa do Mundo, que aconteceu em 2014. Essa foto mostra um protesto no entorno do Maracanã, protesto indígena que queria alguma indenização, porque a terra do Maracanã era uma terra indígena, né? E estava sendo privatizado, mercantilizado totalmente, né? Virando um grande negócio, mais do que era ainda, né? O Maracanã era um estádio que era, dá um exemplo, era marcado pela geral, que as pessoas ficavam em pé assistindo o jogo, pagavam baratinho, e virou uma arena com ingresso caríssimo para entrar, que poucas pessoas vão, né? E em muitos lugares, para construir as obras, os estádios, muitas pessoas foram desalojadas sem indenização ou com baixa indenização. Então isso veio antes de 2013, mas e essa pauta apareceu em 2013 de novo, a crítica às obras para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. Ele vai também mostrar que o movimento não começou em junho a rigor. Já em março de 2013, o Bloco de Lutas pelo Transporte 100% Público em Porto Alegre fez manifestações muito importantes. E eles vão se reativar em junho, inclusive ocupar a Câmara Municipal em Porto Alegre. Né? Já tinha um movimento pelo transporte, né? O Tarifa Zero também em outros lugares. Além do movimento Passe Livre, tinha outros movimentos em torno da questão do transporte da mobilidade urbana. Aí o protesto nas periferias, que ele destaca. Aí tem um exemplo do bloqueio de uma rodovia em São Paulo, a rodovia Anguera, em Cajamar. Né? E aí ele vai citar algumas coisas pós-2013, ou assim, pós-junho, né? Ainda em 2013, em Belo Horizonte, por exemplo, durante muito tempo se reuniu a Assembleia Popular Horizontal, embaixo desse viaduto aí. Alguém lembra o nome desse viaduto, gente? Esqueci de procurar. Até hoje tem muita batalha de hip hop, aí é um lugar, um espaço cultural, se tornou um espaço cultural importante. Foi uma conquista, de certa forma, dessa Assembleia. Né? E as pessoas votando alguma resolução. Né? Ele cita também um outro movimento que foi o Ocupe o Cocó, que era um parque municipal em Fortaleza, que estava meio que abandonado, ia ser privatizado. Eles ocuparam para garantir que ele fosse mantido como coisa pública. Né? E depois a ocupação do Cais Estelita em Recife. Era uma região degradada, abandonada, do Recife, que ia ser privatizada e o pessoal ocupou. Não, vai ser uma coisa pública para todo mundo. Né? Depois ele vai citar no Rio de Janeiro que além das manifestações contra o aumento das tarifas, outros movimentos começaram a acontecer. Por exemplo, principalmente, né, os movimentos nas favelas, as comunidades do Rio de Janeiro. Né, durante junho de 2013 mesmo. Eles colocaram as suas pautas específicas, né, sobre a questão da repressão, do esquecimento pelo poder público. Né, aí, no caso, uma faixa denunciando a violência policial na favela da Maré, no Complexo da Maré. E também aconteceu aí o uso de uma antiga forma de protesto dos trabalhadores, conjugada à manifestação nas ruas, que é a greve. Os professores municipais fizeram uma greve, e como o governo não abriu diálogo, eles ocuparam várias vezes a Câmara Municipal. Então é a questão da greve, junto com a manifestação de rua e a ocupação. Né? Não só no caso de uma praça, de um espaço abandonado, mas também das câmaras dos vereadores, das assembleias legislativas, e logo mais ao tema da Caroline, das escolas. São espaços públicos
que estão privatizados ou não dão conta de fazer a coisa pública, não é? É a luta contra a mercantilização e privatização da vida, né? E o movimento do sem-teto passa a ganhar muita força. Aí tem um protesto de um dos movimentos do sem-teto mais conhecido, mas tem outros, né, que é o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST. Eles fizeram protestos, manifestações e cresceu a ocupação de imóveis abandonados, né, nas grandes cidades. Né? Então, vejo que os movimentos que representam um pouco dessa categoria de trabalhadores das periferias, trabalhadores precarizados, eles ganham força, ganham ânimo. E para o Rui Braga, eles são o verdadeiro coração da Jornada 2013. Não é o movimento Brasil Livre, ou Vem Pra Rua, Mamãe Falei, que nasce em 2013 também, ou ganhou força em 2013. Mas o que mais caracteriza as Jornadas 2013 é a participação radical dos trabalhadores precarizados, especialmente dos mais jovens. E uma coisa que eu quero citar também, os trabalhadores precarizados mais jovens, eles têm como uma característica, não é o caso dos garis, mas é o caso, por exemplo, dos operadores de telemarketing, de ter uma alta escolaridade em comparação com seus pais, que às vezes têm até trabalhos mais bem remunerados. Né? Isso é uma característica também. Ou seja, o lulismo valorizou o salário mínimo, valorizou a formalização do trabalho à carteira assinada, trouxe mais perspectivas de educacionais, né, tanto o ensino médio até como a educação superior, mas os jovens trabalhadores cada vez mais são submetidos a condições precarizadas de trabalho. Né? Trabalhos mal pagos, inseguros, insalubres, que adoecem, que cansam, de alta rotatividade, terceirizados, agora tem trabalho intermitente, se ficar à disposição, você não sabe se vai trabalhar ou não, tem que ficar à disposição, alguém te liga se vai trabalhar, e se tem um salário, senão você não tem. É uma invenção do Temer, né, pós 2013. E são os mais jovens submetidos a essas condições. Então 2013 foi uma expressão disso. Já em 2014 ele cita a greve dos garis, né? O Rui Braga vai mostrar que em 2013 aconteceu um pico de greves no Brasil no século XXI até então. Foram mais de 2.000 greves. Normalmente as greves acontecem no setor público, onde tem mais estabilidade, mas nesse caso a maior parte foi no setor privado. Mas o que chama a atenção, o que quer dizer com isso? Quer dizer que houve uma certa confluência de uma revolta nas ruas, uma manifestação nas ruas, que é uma luta social, uma luta política por direitos sociais, né? Houve uma confluência dessa luta, das manifestações de rua, de ocupações de espaços, com a greve. E com a greve, inclusive, conduzida ou com a participação do sindicato. Tanto que aconteceram mais de 2.000 greves em 2013. Mas o que chama a atenção é que grande parte das greves não foi para a conquista de direitos. Foram greves defensivas. Greves assim, pagar o salário, receber insalubridade quando merecia, de manter auxílio alimentação, auxílio transporte. Eram greves para que direitos que eles tivessem fossem cumpridos, ou seja, greves defensivas. Não era nem greve para conquistar mais direitos, vamos dizer assim, no caso da maior parte dessas greves, né? E a greve dos garis foi curiosa, foi interessante, porque eles falaram, a gente vai fazer uma greve na época do carnaval. Vocês imaginem o que aconteceu com o Rio de Janeiro, com o lixo durante o carnaval acumulado não foi recolhido. Né? Aí no desespero, né? E greve com manifestações de rua, com grande apoio popular. Aí o governo teve que chamar para negociação. Primeiro ele quis bater, usou a paulada, mas teve que chamar para negociação. O sindicato fez um acordo com o governo que os trabalhadores não concordaram, eles mantiveram a greve, mesmo contra o sindicato, e conseguiram a sua demanda no final. Depois o Rui Braga vai mostrar uma outra espécie de continuidade, né? Que foram os rolezinhos. Os rolezinhos, na verdade, os jovens dos rolezinhos, quando foram entrevistados, eles falaram que eles não eram uma manifestação política, eles não tinham intenção nenhuma que aquilo fosse uma luta política. Foi vista como luta política, porque eram jovens de periferias, né, excluídos, né, do acesso aos equipamentos urbanos de lazer, de cultura, tentando ocupar esses espaços. E esses espaços de lazer, gente, eles foram cada vez mais privatizados, como é o caso dos shoppings.
Eles foram lá, vão pro shopping. E não era a intenção de ser algo político, mas acabou sendo, porque o pavor da classe média e a repressão, primeiro de segurança da polícia, mostrou quem é o Brasil de verdade, né? O que é o Brasil de verdade? Ele é o país da conciliação de classes que o Lula promoveu, propôs, ou ele era o país dessa luta de classes, na verdade, que a gente vê aí na foto, né? De meninos, maior parte negros, da periferia, que estão sendo aí enquadrados pela polícia porque simplesmente porque foram no shopping fazer um rolezinho, se divertir, né? Então mostra um pouquinho dessa segregação. Por que que acontece, né? Houve também uma mercantilização do espaço da cidade. Cada vez fica mais caro, difícil, né? E aí as pessoas, os trabalhadores precarizados, vão conseguir morar cada vez mais distante do centro, né? Pensando nas grandes metrópoles, como São Paulo, Belo Horizonte, né? Lugares onde não tem lazer, não tem cultura, espaços de cultura, vamos dizer assim, né? E vejam que isso está ligado ao movimento, né? Do passe livre, né? O movimento da redução das tarifas, porque para ir para a cidade tem que pagar a passagem de ônibus. A passagem sobe, fica mais difícil de ir. Mas às vezes até a passagem se mantém. Mas o ônibus é péssimo, lotado, demora demais para chegar. Né? E o movimento da Jornada de 2013 não era só pela. Também era pela questão de não aumentar a tarifa, mas também era pela qualidade do transporte, pela mobilidade urbana. Né? E aí essa foto mostra muito bem o que as elites e as classes abastadas pensam, né, dessa mobilidade urbana e o direito à cidade. E um movimento que foi aí político e foi bem sucedido foram as ocupações secundaristas em São Paulo em 2015. É o caso que o Rui Braga cita, que conseguiram a revogação de uma medida que ia fechar talvez 94 escolas, né, em São Paulo, que a Caroline vai comentar um pouco mais depois. Para fechar, algumas teses do Rui Braga sobre a jornada de 2013. Primeiro, ele vai dizer que no período do lulismo houve sim gastos sociais do governo, políticas públicas, houve a valorização do salário mínimo e incentivo a que as pessoas tivessem carteira assinada, a formalização do trabalho. Ao mesmo tempo, houve um aumento da mercantilização do trabalho, tudo que a gente mostrou, que leva a uma situação de mais precariedade do trabalho, especialmente dos mais jovens, que levou a um estado de inquietação, especialmente nos trabalhadores precarizados mais jovens. Também ele vai lembrar que os governos, de certa forma, buscam atender às demandas, que ficaram bastante difusas, né, múltiplas no segundo momento. Mas primeiro que eu esqueci de colocar aí, tá aí. As tarifas não foram aumentadas, elas foram revogadas em praticamente todas as cidades onde houve o aumento da tarifa ou a tentativa foram revogadas. Houve também a proposta de um grande investimento do governo federal na mobilidade urbana, ou programas mais médicos foi ampliado, e a proposta de usar os royalties do pré-sal para a educação, né? Foi aprovado, né? Depois virou a Melec, que aconteceu depois, né? Houve, então, o colapso da pacificação lulista, acho que eu já acabei comentando, né? Com as políticas sociais dos governos Lula e Dilma, os trabalhadores tiveram mais acesso ao consumo, os pobres e precarizados. Enquanto que a mercantilização do solo urbano levou a cada vez mais segregação dos bairros populares, cada vez mais distantes, né, dos espaços valorizados de cultura e lazer. E, finalmente, a possibilidade de aliança da luta política do precariado, da luta econômica dos sindicatos, que eu acabei já citando. É isso, gente. Eu queria abrir, então, para a palavra de vocês. Deixa eu parar de apresentar. O que eu fiz aqui? Vou fechar aqui. Está aberto aí para. Caroline também pode comentar, tá? Fique à vontade. E só antes de abrir para a palavra novamente, as jornadas de 2013 são um momento muito importante na história do Brasil, por bem ou por mal, não sei, que eles são uma inflexão da história do Brasil, uma mudança de rota, de rumo, né? E é certo que o que veio depois tem muita influência do que foi 2013, do que a gente fez dele, né? Mas 2013 não precisava ser só o golpe, o impeachment, da forma como foi,
e nem a eleição do atual presidente. Ele poderia ser também o que foram as ocupações, né? Um pouco dos rolezinhos, né? Da ideia dos jovens de achar que podiam ocupar o espaço do shopping, eles verem que é uma ilusão isso, né? Também os protestos do Ele Não, as manifestações em maio de 2019 contra os cortes na educação, né? Gente, tá aberta a palavra, se vocês quiserem comentar ou colocar alguma coisa. Carol, por favor. Ah, tá. A Natália tem uma pergunta passada. Como eu chamei a Carol primeiro, depois eu passo para a Natália, tá? Não pode responder ela, tranquilo. Deixa eu ver aqui que ela colocou. Porque inclusive tem a ver da aula passada. Não entendi muito bem o que foi o movimento trotskista. Foi a pergunta da Natália, né? Grupo, essa aí nós deixamos para o senhor. Senhor, Matheus, escute, deixa eu parar de gravar então, porque aí já